Muito bem, vamos continuar então. Página número 20, emprego dos pronomes demonstrativos tradicionais. Existem aqui 4 formas que eu tenho de analisar para empregar os pronomes demonstrativos tradicionais. Então vamos lá. Coloco aqui, ó, emprego dos pronomes demonstrativos. Observa só. Primeiro emprego, em relação ao espaço. Em relação ao espaço. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Nós vamos empregar este, esta, isto, para qualquer objeto que esteja próximo do falante. Então, vamos empregar, observa, este, esta ou isto para qualquer objeto que esteja próximo do falante. Nós vamos reforçar com o aqui. Então, o que eu digo? Esta camisa aqui. Este apagador aqui. Ó, esta caneta aqui. Então, próximo do falante, usaremos este, esta ou isto. Nós usaremos esse, essa ou isso para qualquer objeto que esteja próximo do ouvinte. Próximo do ouvinte. Vamos reforçar com o advérbio aí. Vamos supor que eu esteja falando contigo aí na frente do computador. O que eu vou falar? Esse seu computador aí ajuda muito nos estudos. Esse seu computador aí. Então, próximo do ouvinte, da pessoa com a qual eu estou falando. Ok? Então, esse material que está aí ao seu lado, esse caderno que você está escrevendo aí, esse aí, sempre perto do ouvinte. E nós vamos usar, observa, o aquele, ou ainda aquela, aquele, aquela ou aquilo, para qualquer objeto que esteja distante do falante e do ouvinte. Então, qualquer objeto que esteja distante do falante do ouvinte. Aí vamos reforçar com o advérbio lá. Então, por exemplo, eu estou falando com alguém, o objeto está longe de mim e também da pessoa com a qual eu estou falando. Eu uso o seguinte, aquela porta lá, aquela mesa lá está distante de mim e da pessoa que está me ouvindo. É lógico que nós temos de ampliar esse conhecimento para outras situações. Por exemplo, se eu estiver em Florianópolis, eu vou falar nesta capital. Se eu estiver em Florianópolis e mandar um documento para São Paulo, tá? E lá em São Paulo a pessoa esteja, eu vou falar assim, ó, nessa capital de quem está recebendo. E se eu me referir a um lugar que eu não esteja e nem a pessoa que está recebendo o documento não esteja no lugar, eu vou falar naquela capital. Está distante de mim e da pessoa a qual está recebendo o documento. Estou estudando nesta sala. Então eu falo nesta sala aqui, porque eu estou aqui. A sala ao lado, se o meu ouvinte estiver ali, eu falo nessa sala aí. E se eu me referir a uma sala que eu não esteja, nem o meu ouvinte, eu falo naquela sala lá. Então, por extensão, nós vamos usar em outras situações também, levando em conta essa lógica. Então, aqui está, em relação ao espaço, como que funciona o emprego do este, do esse e do aquele. Depois, número 2, como que funciona em relação ao tempo? Em relação ao tempo.
nós vamos usar este ou ainda esta ou ainda isto para qualquer objeto, ou melhor, desculpa, objeto não. Vamos usar este, esta ou isto quando estivermos falando do presente. Então, o presente eu falo este, esta ou isto. Então, por exemplo, estou no ano de 2018. Eu falo neste ano de 2018. Estou no ano de 2019. Neste ano de 2019. Se eu estiver no ano, eu falo neste. Estou no mês de outubro. Neste mês de outubro. Certo? Hoje, por exemplo, é segunda. Nesta segunda. Assim que funciona. Agora, o presente eu uso este, esta ou isto. Eu vou usar esse, essa ou isso para o passado, passado próximo, passado próximo. Bom, aqui há consenso que o passado próximo é esse, essa ou isso. Então, por exemplo, hoje é segunda, ontem foi domingo, nesse domingo eu estudei muito. Ou nesse domingo eu só descansei. Nesse, passado próximo. Estou no ano de 2019. Aí eu quero me referir ao ano anterior. Nesse ano de 2018 eu fiz muitas coisas. Então aí eu estou me referindo ao ano anterior, que é bem próximo. A maioria dos gramáticos diz também que esse, essa ou isso é para o futuro próximo. Futuro próximo, a maioria. Porque não há um consenso, não. Porque alguns defendem que futuro também é este, esta ou isto. Então, se eu estou, por exemplo, na segunda, amanhã terça, eu vou falar nesta terça. Alguns defendem, mas a maioria diz que não. A maioria, não há consenso no futuro, tá? Fica com esse, essa ou isso. Então, hoje é segunda, amanhã é terça. Nessa terça, vamos falar com o João. Então, eu vou deixar aqui como futuro próximo também, tá? Depois, aquele, aquela, aquele, aquela, aquilo, aquele, aquela, aquilo para o passado, passado, distante, para o passado distante ou para o futuro distante. Mesma coisa, passado distante é consenso. No ano de 2000, naquele ano, conheci Maria. Então, naquele ano é o passado distante ou o futuro distante. Em 2058, naquele ano, haverá mudanças significativas na humanidade. Então, aí eu estou citando naquele ano de 2058, para o futuro distante e para o passado distante. Hoje a gente tem cada vez mais séries e filmes reportando ao futuro distante, né? Como é que vai estar a humanidade, projeções, é naquele, tá? Nós estamos acostumados com o passado, né? Passado distante naquele, futuro distante também naquele. Muito bem, então, em relação ao tempo, é assim que funciona. Agora, ponto número 3, colocar aqui, ó, em relação ao texto, não há dúvidas, para fins de prova, o que mais aparece é em relação ao texto. Relação ao texto. Como é que funciona em relação ao texto? Assim, ó. Nós vamos usar o este, esta ou isto. Os pronomes este, esta ou isto anunciam alguma coisa. Então, algo que não foi dito ainda, eles anunciam. Essa relação de anúncio de algo que ainda não foi dito tem nome técnico para isso, porque os pronomes demonstrativos aparecem também na relação de coesão textual. Coesão textual é a relação de referência, né? Então, quando houver este e esta ou isto anunciando, significa que aqui eu tenho uma catáfora. Sabe o que é isso?
Catáfora é anunciar alguma coisa. Uma relação catafórica é uma relação de anúncio. Quando eu uso esse ou ainda essa ou ainda isso, esse, essa ou isso tem uma relação de retomar. Estes pronomes retomam. E quando retoma, no português, o nome é anáfora. Anáfora. Para qualquer retomada é anáfora. Uma relação anafórica é uma relação de retomada. Então, esse, essa ou isso retomam. Até há, pouco aparece em prova, mas até há o aquele, aquela, aquilo. Também retomam, mas aqui é um pouco diferente. Retomam o que foi dito muito anteriormente. Até vão retomar, é raro, olha, faz muito tempo que eu não vejo aquele, aquela, aquilo numa prova. É quando, sei lá, na conclusão você está o aquele fato, que é o fato que apareceu lá na conclusão, eu digo aquele fato é o fato que apareceu lá na introdução. É algo que retoma, posso usar, tá? Não é normal, mas posso usar, algo que foi dito muito anteriormente. O normal no português, com certeza, é a relação catafórica e anafórica estabelecida para os demonstrativos. Olha só. Observa só, aqui eu vou colocar exemplos, tá? Aqui eu coloco exemplos. Exemplo A. Siga, espaço, conselho. Siga, espaço, conselho. 2 pontos. Estude, estude muito. Então, siga, espaço, conselho, estude muito. Letra B. Estude muito. Ponto. Espaço, fará a diferença. Olha só. Siga este ou esse conselho. Estude muito. Estude muito. Isto ou isso fará a diferença. Então, siga este ou esse conselho, estude muito. Estude muito, isto ou isso fará a diferença. Observa só. Este ou esse? Fala em voz alta no computador aí. Este ou esse? Isso. Siga este conselho. Por quê? Porque eu estou anunciando o conselho, que é estudar muito. Então, aqui eu estou estabelecendo uma relação catafórica. O este está anunciando. Depois, estude muito. Isso ou isto fará a diferença. Isso. Perfeito. Por quê? Porque está retomando, está estabelecendo uma relação anafórica, ok? Então, olha só, nexos, né? Quando a gente estuda nexos conclusivos, por exemplo, ó, João estudou muito. Nota, por espaço passou. Ó, o que nós falamos aqui, ó? Naturalmente, João estudou muito por isso ou por isto? Exatamente. João estudou muito, por isso passou. Claro que hoje a gente estuda como nexo conclusivo, mas o isso retoma o fato de João ter estudado muito. João estudou muito, por isso passou. Ou ainda, quando nós queremos esclarecer alguma coisa, ele não fez tudo certo, isto é, cometeu muitos erros desde o início. Quando eu uso isto é, que é sempre entre vírgulas, lembra disso?
ele sempre vai anunciar alguma coisa. Estou esclarecendo, isto é. Aí vem o que é isto? Isto é, estou esclarecendo. Aí remete ao que vem depois, isto é. Aí eu falo o que vem, por isso que não é o isso é, e sim isto é, tá? Na expressão, logicamente, retificativa ou explicativa, isto é, usamos assim. Às vezes no mundo do direito, né, se escreve muito e aí lá no final vem o seguinte, ó, isso posto. Na verdade deveria ser isso posto. Por quê? Porque é tudo que veio antes. Tradicionalmente nós vemos que vem isto posto, né? Alguns até já defendem e dizem, já é usual. Ok, mas ao pé da letra deveria ser isso. Isso posto. Muito bem, então aqui em relação ao texto, que é bastante importante o uso de demonstrativos do texto, assim é o funcionamento. Muito bem. Bom, e por fim, nós vamos também, último uso, tá? Uso número 4, vamos utilizar para elementos já enunciados. Eu vou colocar assim, ó, tá tudo bem, mas é um uso pela proximidade. É um uso pela proximidade. Proximidade. Por exemplo, olha só. João e Luiz fizeram a prova. Ponto. Este acertou 10 questões. Este acertou 10 questões. Ponto e vírgula. Aquele, vírgula, 9. Olha só. Quando eu uso pela proximidade, nós usamos basicamente o este e o aquele. O este e o aquele. O esse, SS, ele só poderia entrar se houvesse 3 elementos para serem retomados. Geralmente são 2. João e Luiz aqui no caso. E aí como é que funciona? Quem é o este? O este é sempre o mais próximo. Então, João e Luiz fizeram a prova. Este é o mais próximo. Então, este é o Luiz, o elemento mais próximo. Aquele é o mais distante. Então, João e Luiz fizeram a prova. Este acertou 10 questões. Aquele 9. Aquele é o mais distante. Mesmo, ó, não importa a ordem, tá? Mesmo que fosse assim, ó, por exemplo, João e Luiz fizeram a prova. Ponto. Aquele acertou 10 questões, este 9. O aquele continua sendo mais distante, ó. O aquele continua sendo o João, não adianta. E o este continuaria sendo o Luiz. Então não importa se vai vir este, aquele, este. O este é o mais próximo, o aquele é o mais distante, obrigatoriamente. Ok? Então aí está o emprego dos demonstrativos. Vamos treinar um pouquinho, só vamos fazer ali na página 21. Pode acompanhar no lado do teu vídeo aí, vocês têm material, não é? Exercícios 9. Exercícios 9. Dá 1 a 6 ali, ó. Vamos fazer. Dá uma pausa aí, faz, e eu já corrijo com vocês. Número 1. Nesse ano de 2018, faremos muitas reformas. Estamos em 2018, beleza. Então, neste ano de 2018, faremos muitas reformas. Número 2. Perto da porta ele dizia. Ele está, olha bem, está perto da porta. Esta ou essa porta aqui. E tem um aqui reforçando. Com certeza está próximo do falante. Então, ó, tem um aqui tudo. Então, esta porta aqui precisa de uma reforma. Espaço terá de ser feito rapidamente. Agora,
Eu saí do emprego do espaço, esta porta aqui, e vim, observa só, para o emprego no texto. Daí ele está retomando o que ele disse, ou seja, isso terá de ser feito rapidamente. Isso está retomando relação anafórica. 3. João, pare de falar e passe-me este pires ou esse pires. Nota, o João é o meu ouvinte. Se o João é o meu ouvinte, o objeto está próximo do João, próximo do meu ouvinte. Portanto, João, pare de falar e passe-me esse pires. É como se fosse esse pires aí. Depois, siga isso, siga isto, não case com ela. Agora a gente já veio para o texto. Siga isto, estou anunciando, não case com ela. Depois, nesse tempo em que éramos jovens, tínhamos muitos sonhos. Agora em relação ao tempo. Está fazendo menção ao passado distante. Então, naquele tempo em que éramos jovens, tínhamos muitos sonhos. 6. Carlos e Pedro foram viajar. Espaço foi a Minas, espaço ao Rio de Janeiro. Olha só, se eu colocar este foi a Minas, este é o Pedro. Aquele ao Rio de Janeiro, aquele é o Carlos. Mesmo que eu inverta, aquele foi a Minas, este ao Rio de Janeiro, aquele continua sendo o Carlos e o este continua sendo o Pedro. Então, independe da ordem, quem é que vem primeiro, aquele, este, aquele, não importa. O aquele é o mais distante sempre e o este é o mais próximo sempre. Muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito. Então aí, já finalizamos os pronomes chamados de demonstrativos. Agora, nós vamos analisar os pronomes indefinidos. Então, pronomes indefinidos, nós temos de saber que eles existem, né? E há uma divisão assim, ó. Existem os pronomes indefinidos que nós usamos para pessoas. Existem pronomes indefinidos que usamos para coisas e a maioria eu tanto posso usar para pessoas quanto posso usar para coisas, tá? Então, a maioria eu uso para pessoas ou eu uso para coisas. Então, vem comigo ali, ó. Página 22, pronomes indefinidos referentes a pessoas, referentes a coisas e pessoas e coisas. O que tem diversas classificações. Pronome relativo, pronome interrogativo, conjunção integrante. Porque são diversas classificações. Uma delas, pronome interrogativo em frases interrogativas diretas ou indiretas, né?